Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Gil Baumgarten Franco, que é advogado e assessor jurídico na área cultural, que já me assessorou montes de vezes e já deu muitas aulas junto comigo nessa área. E eu acho que essa conversa com o Gil vai ser bem importante para todo mundo. Tudo bom, Gil? Oi, Dedé, tudo bem? Obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos ter essa conversa hoje ligando direito e cultura, então. Exato. Gil, começa contando para nós um pouquinho por que tu acabaste te aproximando da área da cultura, que esse universo aí do direito é gigantesco, né? Pega todas as áreas da nossa existência. Tá, vamos lá. Bom, vou ter que expor aqui um pouco de laços familiares também, né? Porque essa relação ela foi muito natural assim para mim por causa da minha mãe, que é assessora de imprensa, e por causa de ti, Dedé, que eu vou ter que expor também que é minha Dinda, né? Não sei se todos sabem, Não, mas aqui o canal tem muitos amigos e muitos familiares já dando entrevista, né? Já teve até com o filho. então tá, então o nepotismo aqui tá liberado dessa vez. Mas então é isso, as oportunidades foram surgindo muito por isso, por causa dessa vinculação familiar. Então comecei assessorando a mãe em algumas licitações que ela participou, tinha que analisar contratos. Depois tu começasse a me chamar para alguns projetos da liga, surgiu a oportunidade de dar aulas. Eu lembro que eu até te disse, meu Deus, eu não vou saber fazer isso aqui. E tu me dissesse, não, olha só, vai por aqui, pega esse caminho, lê isso, estuda aquilo, as dúvidas vão ser mais ou menos essas. E aí eu fui me familiarizando com os temas e gostei daquilo e consegui linkar muito bem com uma parte do direito que eu gosto, que são os contratos. Então eu acho que casou bem isso. Tá certo, mas então daí depois disso começaram a surgir vários outras questões ligadas à cultura dentro da tua carreira. Sim, porque abre um leque muito grande, né? Tem até alguns advogados, alguns escritores que dizem que existe um direito do entretenimento. Então, esse advogado ele seria mais ou menos um advogado generalista que faz muitas coisas, mas com esse foco voltado especificamente para o entretenimento. Então, são problemas com PPCI, são problemas com a inscrição em edital, a contratação de artistas, a regularização de todos esses contratos, né? Nossa, aí vai indo para um grau de especialidade muito grande, por exemplo, para rodar um filme, por exemplo, a enormidade de contratos que tu tem que ter, de tudo pronto para entregar aquilo com a produção, é gigantesca. Então, é muito importante tu ter um advogado que trabalhe especificamente com isso. Ele não vai fazer nada diferente do que outros advogados fariam. O advogado sabe fazer um contrato, mas ele vai saber mais ou menos qual contrato tem que ser feito, quando tem que ser feito, por que tem que ser feito e as exigências que tu tens de comprovar aquilo. E tem outras ferramentas também, além dos contratos que são necessárias, né? Tipo liberação de uso de imagem, esse tipo de coisa. Isso aí é o advogado que faz também? Também, nós fazemos. E esse é um tema bem interessante, né? A imagem está cada vez mais em voga. Sim, na verdade, o direito autoral todo, né, está passando por uma mudança bastante grande. Já entrando num outro assunto aí, né, eu percebo que a entrada da internet, e agora com muita força por causa da pandemia, deu uma mexida nessa coisa de direitos autorais. Eu tenho a sensação, e me diz se eu estou certa, que as melancias ainda não se acomodaram, né? E que as coisas não estão super claras em relação ao direito internacional, porque eu acho que cada país tem alguma coisa. Me explica isso. Em termos internacionais, sim, cada país tem o seu regramento, né? São dois básicos, assim, que gerem os demais, que é o regramento da copyright, e o outro, que é o direito francês, que é o direito do autor, como a gente conhece aqui no Brasil, que é o que nós aderimos. Então, em um, tu tem uma proteção maior para a publicidade, mesmo para a indústria, que tu estiver querendo proteger, e a outra está voltado mais para o autor, que é o criador da obra. Só que a nossa legislação no Brasil é muito tímida no direito autoral, então ela é muito restrita, ela pensa muito no autor
como aquele cidadão isolado em algum lugar que cria alguma obra intelectual e que vai, a partir dali, usufruir dela e fazer rendimento financeiro com ela. Mas tu despreza outro tipo de autor, tu despreza, por exemplo, o autor que cria na internet, que cria a partir de colagens ou de outras formas de criação, que não são tão originárias assim. Então, isso é complexo nesse meio que a gente está vivendo agora, cada vez mais voltados para dentro do computador. Com certeza, a legislação vai ter que acompanhar isso, e se não acompanhar a legislação, pelo menos as decisões judiciais vão ter que se colocar desse jeito. A gente tem que conviver com o streaming, a gente tem que conviver com novas tecnologias que não eram pensadas quando a legislação foi feita, né? E tem dado pano para manga essa coisa em termos de processos, assim, tá rolando muito rolo, tá rolando rolo, tá bom, né? Tá tendo muita treta, digamos assim, em termos de direito autoral ligado à internet, de gente que está fazendo lives ou isso ou aquilo e que não está, sei lá. O que teve de treta recentemente é que o ECAD autuou os realizadores das lives porque não foi recolhido o ECAD nessas últimas lives grandes aí que foram feitas, né, de sertanejos e outros cantores. Então, eram lives midiáticas com patrocínio, que eram voltadas, obviamente, a propiciar algum lazer para as pessoas, para os espectadores, mas era parte de uma indústria e os produtores entendiam que não deveriam recolher o ECAD sobre aquilo. Mas foi cobrado. Tem que pagar? Como é que é isso? Olha, a princípio sim, porque é uma transmissão, né, é uma execução pública e entendo eu que deveriam sim ter que pagar. Todo mundo que faz live pela internet, na prática, deveria pagar, é isso? Aí tem as ferramentas, né? Aí tem discussões sobre se tu está fazendo essa execução pública no YouTube, já tem o pagamento pelo próprio YouTube, que faz ele hospeda, mas tem que pagar o ECAD, então não teria que se pagar uma nova execução, mas quando tu tem uma transmissão multiplataformas e, por exemplo, tu vai transmitir em vários canais, tem que ver se todos esses canais estão de acordo com esses recolhimentos. Se todos fizerem os recolhimentos, tu não teria que pagar. Ah, perfeito, tá? Não, isso é super importante que as pessoas entendam, né? Porque tem um monte de gente fazendo live e a maioria das pessoas está fazendo live sem ganhar nada, né? Então, se ainda tiver que pagar, vai complicar a vida, né? Porque são poucos que estão ganhando, né? Os patrocínios não estão ainda, não entenderam ainda essa nova janela de visibilidade. Mas aí voltam aquelas questões do direito de autor, né? Se tu estiver fazendo uma live cantando músicas próprias tuas, em tese não teria problema. Não teria uma infração aí à legislação, porque tu está cantando músicas tuas. Sim, mas talvez tenha que ter uma liberação na ECAD futuramente também, como tem ao vivo, né? Sim. Mas acho que eles estão se acomodando, eu acho que as pessoas não estão realmente ainda sabendo bem disso. Eu acho que não. E talvez o ECAD devesse também, né, fazer alguma ação de transparência para que as pessoas entendessem melhor como é que está funcionando tudo. Isso é importante, porque a gente está tendo uma troca muito grande de plataforma, né? A gente está saindo do contato ao vivo e migrando muito rapidamente para esse meio digital. Então, eu acho que sim, qualquer campanha informativa seria interessante da parte deles. Tá certo. E, Gil, me conta uma coisa, nessa área de contratos aí, conta qual é o problema maior que a gente tem encontrado na área cultural, assim, o que é o mais comum de acontecer, de coisas que dão problema? Aí temos várias coisas. Eu acho que o principal e o maior problema é o excesso de confiança, assim, de não querer contratar mesmo, um certo preconceito com o contrato. Não, aqui não precisa, vamos tratar assim mesmo e se deixa de formalizar um instrumento que não é antipático. Eu vejo que muitas pessoas na cultura entendem o ato de contratar como uma coisa antipática, burocrática, e não precisa ser. A pessoa pode fazer o próprio contrato dela, ela tem condições de colocar num pedaço de papel
trocar isso até por e-mail, tu não precisa nem do pedaço de papel hoje em dia, mas tu colocar os principais direitos, os principais deveres, o que vai acontecer se tal direito não for observado, o que a outra pessoa tem que fazer, e aí tu formaliza uma relação que deve se extinguir pelo cumprimento dela, que é o normal. O contrato, em geral, não é para dar problema, né? Ele é justamente para garantir que aquele cumprimento seja adequado. Mas quando não se tem esse cumprimento adequado, bom, aí tu tem que ter meios que tu possa ou buscar uma indenização ou forçar aquele cumprimento. Então, não sei dar um exemplo específico assim do que seja mais comum na área, mas isso aí do excesso de confiança é impressionante, né? Porque eu acho que tem a ver até com o próprio produto com o qual a gente lida, né? Trabalhar com arte é uma coisa muito, muito humana, muito que traz valores legais e tal, né? Então as pessoas ficam com essa sensação. Eu não preciso fazer um contrato porque, nossa, aquele artista é tão legal, aquela pessoa é tão bacana e que certamente vai fazer o que combinamos, né? Então, eu acho que passa um pouco por isso, né? Das pessoas talvez até nem entenderem, às vezes, a arte como negócio, né? Entenderem como uma troca de coisas lindas. a gente vê que é uma indústria, né? E que foi agora muito impactada, mas é uma indústria. Sim. Tá, Se e conta... se move informalmente em grande parte, mas é uma indústria, emprega muita gente. Sim, sim. E me diz uma coisa, mas seguidamente acontece que não são cumpridos esses contratos, né? E daí a coisa daí vai para uma outra instância, né? Em que é sempre necessário que daí o produtor tenha um assessor jurídico na sua cola, né? Para acompanhar essa questão aí. E me diz uma coisa, uma curiosidade que eu tenho. Dentro de um projeto, o assessor jurídico, tu acha que um assessor jurídico precisa ter um trabalho permanente dentro de uma produtora ou dentro de um projeto? Como é que tu acha que pode funcionar essa contratação do produtor cultural com o assessor jurídico? Ah, boa pergunta. Eu acho que depende muito do tamanho do projeto, né? Vai variar da complexidade desse projeto, de quantas pessoas tu vai ter que contratar, qual é o grau de relações que tu vai ter que estabelecer. Então, se tu tiveres um edital com prestação de contas, tem que prestar isso perante um órgão público, bom, eu acho que é muito importante ter um assessor jurídico ao longo de todo o projeto, assim como outros profissionais que vão se vincular, um contador para ajudar nessa contabilidade e conseguir entregar um projeto redondo, né, para não ter alguma impugnação. Mas se tu tiveres, por exemplo, for fazer uma peça de teatro, digamos, eu acho que não é necessário tu ter um acompanhamento permanente, porque tu pode ter um advogado ou um assessor que tu diga, olha, eu preciso de um contrato A, B e C, onde cada um tu vai conseguir adaptar para alguns tipos, um vai ser para atores, outro vai ser para prestadores de serviço, outro vai ser para o diretor, de repente, e aí tu consegue moldar esses contratos e numa única vez, tu não precisa ter aquele cara acompanhando isso sempre, e se tu tiver algum problema em algum contrato, bom, aí tu contrata a parte, esse serviço, para ver o que pode se fazer, se tem que se fazer uma negociação ou entrar com uma ação judicial, mas eu acho que não seria necessário, num projeto menor, tu ter uma assessoria permanente. Sim, mas é importante ter para quem ligar, né? Ter uma pessoa que nos diga quando a gente tem um problema, chegar na hora assim e ter alguém que, né, ter um advogado que a gente ligue e pergunte alguma dúvida, né? Alguma questão. A gente já teve algumas questões importantes, né, ligadas a direito de imagem, justamente, né, Gil, que a gente teve que te consultar, e até processos mais complicados, né, de gente que não executou o projeto cultural que a gente tinha contratado. E me conta uma coisa assim, não precisa citar nomes, mas qual é o caso mais cabeludo que tu já encontraste aí nessa área da cultura?
Eu acho que o mais difícil foi esse segundo que tu falasse mesmo, da não execução do projeto cultural, porque é uma coisa muito sui generis, assim, era um projeto idealizado pela pessoa que queria fazer aquele projeto, buscou a liga para fazê-lo e lá pelas tantas não queria mais realizá-lo, mas queria o dinheiro do projeto, né? E, poxa, é muito difícil ter que comprovar a lisura da empresa ao longo de todo esse tempo, porque contratou com uma pessoa errada, né? E nesse caso, a Liga tinha esse precavido, tinha os contratos, estava tudo certo, mas mesmo assim era um emaranhado muito grande e eu acho que tem os alunos de fora, né? No Brasil, a gente tem alguns tipos de ações e uma delas é uma ação de obrigação de fazer. Então, o que a empresa fez foi propor uma ação de obrigação de fazer, onde essa pessoa se obrigava a assumir a parte dela no projeto, já que ela não queria fazer aquilo por bem, então viria uma chancela judicial obrigando ela a fazer isso. E o processo foi muito difícil por isso, mas depois de um tempo acabou sendo resolvido de outra forma, né? Ela acabou assumindo o projeto, nós conseguimos passar para ela e o processo foi extinto pelo cumprimento mesmo da obrigação. Mas ela resistiu até que o processo começasse a funilar e endurecer contra ela. Sim. E me conta uma coisa, como é que tu está vendo aí o panorama cultural do país, assim, na tua visão pessoal? Como é que tu está vendo isso? Essa coisa dessas leis de apoio, tipo Aldir Blanc, essas coisas, tu acha que isso vai ser suficiente para dar uma mexida na área da cultura? É difícil opinar assim, Dedé. Eu sou bem pessimista quanto a esse ponto. Eu acho que são iniciativas válidas, mas eu acho que são pouco, é muito pouco ainda. Não vai ser necessário para ter uma retomada, assim como outras áreas não vão demorar muito para retomar aquele estado usual que nós tínhamos antes, né? Eu acho que a pandemia veio para impactar muito quase todos os setores, mas uns muito mais que os outros. E a cultura é o principal deles. Então, a Lei Aldir Blanc é muito importante, mas ela impõe várias condições para que esse recurso chegue até o artista, até a pessoa que trabalha com cultura, o empresário da cultura. E esse recurso ele vai ser descentralizado, então vai depender de atuação de municípios, estados, e nós moramos numa capital. Aqui é mais fácil ainda tu imaginar uma política pública adequada para a divisão desses recursos, mas vão ter locais com uma dificuldade maior de fazer essa divisão, e a gente ainda não sabe muito bem como vai ser feito isso. E o prazo para se destinar os recursos, se eu não me engano, é até o final do ano. Então, são políticas públicas urgentes que têm que ser feitas, às vezes por um município muito pequeno, talvez não tenha condições de fazer isso. Sim. E aí o recurso vai voltar para o governo federal sem chegar no produtor e no artista. É possível que isso aconteça. Na verdade, tem um mecanismo que ajuda um pouco nisso aí, que é quem não, as cidades que não têm o plano de cultura, né, que não tem conselho de cultura e que não tem, então, esse convênio com o governo federal, elas não recebem esse recurso, daí fica para o governo estadual gerir. Então, isso aí é uma saída para isso, né? Para evitar esse problema, mas de qualquer forma, tenho certeza que isso pode acontecer, mesmo assim, né? Porque ter o plano de cultura e o conselho não quer dizer necessariamente que a cidade faça esse plano de cultura e esse conselho funcionarem, né? Eles fizeram, às vezes, pro forma, né? Bom, mas queria saber mais o seguinte: o novo normal, que na verdade já está sendo normal, né? Já nem é mais novo, então as pessoas já estão vivendo como se nada tivesse acontecido, mas na verdade ainda está acontecendo bastante coisa. Só que eu vejo que a cada dia que passa, as prefeituras e os governos já estão abrindo os espaços, já estão abrindo as galerias de arte, já estão abrindo centros culturais e logo vai ter espetáculos já funcionando em teatros e outros espaços, né? Porque cada prefeitura já está fazendo a sua liberação, os governos também. Então, eu queria saber de ti como é que tu vê essa questão, assim, porque pode que em alguns casos esses eventos
eles signifiquem um risco para o público, né? E o público pode processar o produtor nesse caso, né? Se ele vai num local e percebe que não tem o distanciamento, ou não tem as medidas necessárias, protocolares. Como é que tu vê isso? Esse aspecto é bem importante, Dedé, porque, obviamente, ele vem de uma legislação sanitária, né, uma autorização, geralmente por decreto, que vai dizer a atividade X poderá funcionar desde que respeite as determinações Y, Z. E o produtor vai ter que observar essas determinações, o produtor, a casa de espetáculos, o teatro, seja lá quem for fazer o evento cultural. Não tendo essa observância, é bem discutível isso, imagino eu, que pode alguém se sentir lesado, que é contrair a Covid-19, e querer processar a entidade realizadora do evento. Olha, mas na data não tinha essa observância das determinações do decreto. Então, eu acho que é bem importante que a pessoa que vá fazer qualquer coisa nesse momento, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, observe exatamente as condições do decreto, ou então, infelizmente, acabe deixando para um segundo momento, quando flexibilizar ainda mais e tiver uma condição maior, talvez porque o espaço não comporte, o espaço atual, né? E aí tu não tem como forçar uma abertura precoce se não estiver dentro das regulamentações do decreto. E não vai ter fiscalização suficiente para dar conta disso, entende? Não vai ter fiscal da prefeitura, do governo do estado cuidando em todos os lugares para ver se as pessoas estão cumprindo, né, com os protocolos. Então, de repente, vai ser o próprio público que vai fazer essa fiscalização. Então, é perigo bater na tua porta alguma série de, né, Mas de pensando, não tinha pensado nessa circunstância, mas pensando alto agora, também é possível uma defesa dizendo que, poxa, mas tu viu que o evento não estava adequado às especificações técnicas de saúde e mesmo assim tu permanecesse lá. Então, se tu teve essa mesmo. noção, poderia ir Mas olha embora, só, né? mesmo que a pessoa não tenha permanecido, se ela teve que ir embora para um evento que ela comprou o ingresso porque não tinha condição de saúde, ela pode entrar com uma ação contra o produtor, não pode? Ela pode pedir o dinheiro do ingresso de volta, mas eu acho que não conseguiria uma indenização por isso. A não ser que Sim, ela tenha ficado exposta no evento e tenha tido risco de contrair a doença. Mas eu acho que sim. também tem essa opção de ir embora, né? Que é, olha, isso aqui não serve para mim, estou vendo que esse ambiente está cheio, tu vai entrar num bar hoje em dia, por exemplo, tu vê que tem várias pessoas sem máscara ali, tu tem a opção de ir embora ou de sentar ali. E aí eu acho que também é a tua liberdade decisória. Claro, claro. E nunca cobre, né, o custo pedir o ingresso de volta, a não ser que seja uma ação coletiva, né, de um montão de gente aí dizendo, tá, agora a gente quer. Mas não adianta, né, não vale a pena. Não Nesses vai. casos, assim, de pequenas... eu estou pensando nesse momento não como produtora, né? Eu estou pensando como público, porque eu, como produtora, pretendo seguir realmente todos os protocolos o tempo todo, né? Mas como público, eu fico pensando que às vezes o público passa por uma série, né, de pequenas perdas em função dessas questões, né? Às vezes o público não consegue ver um espetáculo porque atrasou demais, né? O início do espetáculo, às vezes o público vai embora por outra questão mal feita da produção, né? Então, são pequenas perdas que não valem uma ação na justiça. Então, Isso aí geralmente as pessoas resolvem nas pequenas causas mesmo, né, nos juizados especiais cíveis, que nós chamamos. E aqui em Porto Alegre teve um caso que várias pessoas entraram com ações que foi no show do Guns N' Roses, que atrasou várias horas, não sei se 4 ou 5 horas. E aí os fãs entraram com as ações querendo o valor do ingresso de volta e muitos pedindo dano moral. Mas aí também é uma coisa que a jurisprudência se posiciona de uma forma muito tímida, entendendo que não tem dano moral nesse tipo de questão. Porque, bom, tu deixaste de ver um show, tu tem um descumprimento de um contrato, comprasse um ingresso, tem direito a ver aquela apresentação, esse contrato não foi cumprido, tem direito ao reembolso do teu valor,
E outra despesa, talvez, que tenha tido com transporte, se tu morava em outra cidade, aí isso sim pode ser debatido. Mas um dano à personalidade mesmo, uma ofensa moral, não se tem por não assistir um show. Perfeito, claro. E também tem o caso das pessoas usarem as redes sociais para reclamar mesmo, né? Isso acaba manchando a reputação do produtor, né? Porque acaba que divulgando na imprensa mesmo e colocando nas redes sociais, às vezes mancha a reputação do produtor e do próprio artista, né? Então é outra razão para o produtor levar muito a sério essas questões, né? Mas é uma atitude que é muito usual, mas é também condenável, né? Tu postar nas redes sociais, expor tudo que te aconteceu, dando nomes, xingando a pessoa, adjetivando. A gente tem que usar isso com cautela também. A gente não Claro. pode esquecer que o social é um mural que fica aberto e público a qualquer momento que pode pesquisar no Google e achar aquilo. Então, também nós temos que ter Sim, cuidado de com essa coisa. repente o público vai reclamar e acaba ele sendo processado, né? Porque daí aí tem o dano moral. Exatamente. Ele está Claro, ofendendo a imagem pública de alguém num ambiente público para uma coletividade imensa de pessoas. E aí é sim, possível. tá certo, é verdade, é bom de pensar nisso. Gil, me conta uma coisa para a gente encerrar aqui a nossa conversa. Me conta como é que tu está vivendo esse período aí de quarentena. Tu já não está mais na quarentena, já está no normal, e os teus colegas, o escritório e os outros escritórios, está todo mundo trabalhando normal ou estão no virtual? Não, tá tudo se adaptando ainda. Nós ainda não temos uma regra, assim, aqui no meu escritório, por exemplo, nós voltamos a trabalhar há uns 2 meses, mas primeiro com um sistema de rodízio. Então, no dia que vinha um, não vinha o outro e íamos trocando. Somos 4 pessoas. Depois a gente começou a trocar os turnos, assim, então vinha um no turno, outro no outro, e agora estamos vindo todos, mas sempre com cuidado com a higiene. Eu vejo que escritórios maiores estão trabalhando bastante em home office, bastante mesmo, e deram, assim, dispensaram várias pessoas, cortaram contratos de associação que tinham, os escritórios deram uma enxugada, mas sempre fica um ou outro dentro do escritório, mas o restante da equipe em home office. E aí a gente está tentando adaptar o funcionamento, as audiências, quando as duas partes concordam, elas estão sendo virtuais, quando não tem concordância, se fica para um segundo momento. A justiça estava com todos os processos físicos parados até, acho, o final do mês passado, então agora que eles retomaram, final do mês passado não, meio de setembro. E aí agora que esses processos retomaram o andamento. A A gente justiça, está se então, adaptando. tá andando normal agora, já está presencial. Tá. Muitos trabalhadores ainda em home office, né? Então tá um pouco mais devagar, tem esse inconveniente das audiências também, mas os processos estão andando. As audiências estão virtuais? Sim. Sim. Teve aquela famosa, né, daquele advogado lá na Bahia, na rede, em casa, aquilo ficou muito bacana, né? Eu acho que tem algumas vantagens dessa coisa toda, né? Não são muitas, mas Trabalhar sim na rede. existem. Não ter que ir até o local e, né, participar de tudo. Mas será que é fácil fazer uma defesa, assim, num caso grave, virtualmente? O que a gente tem? Nos casos graves, a gente consegue pedir que não seja feita a audiência de forma virtual, mas aí tu tem o prejuízo do tempo, né? A gente não sabe quando vai voltar uma normalidade se ter essa audiência presencial. Então, Sim. tem alguns prejuízos. Em geral, a justiça tem sido sensível a isso, tem cancelado esses casos, mas, obviamente, já se tem um prejuízo com a demora, né? Com o retardo dessa decisão. Mas é mais difícil, né? Voltando à tua pergunta, é mais difícil trabalhar com uma câmerazinha ali, tendo que prestar só para a câmera, contando com delay, não sabendo exatamente como é que está a expressão da outra pessoa. Às vezes a gente tem a linguagem corporal que conta muito, né, numa audiência, sabe É, quando a pessoa está contando uma coisa que não é verdade ou está enfirulando demais uma história que não é bem daquele jeito. é, Na câmera fica mais difícil. exatamente.
Então tá, Gil. Nossa, eu adorei conversar contigo, foi super bom, super esclarecedor. Daí aqui Né? embaixo vocês vão encontrar uma mini biografia do Gil aí, os contatos dele, para o caso de vocês precisarem aí alguma informação, alguma assessoria nessa área, que é super importante a gente ter. E então, nossa, Gil, obrigada mesmo. Foi uma delícia te ter aqui com a gente no canal. É isso, adorei a conversa e fico sempre à disposição. Tá certo, então. Pessoal, e lembrando de se inscrever no canal aqui, marcar sininho, tudo que tem que fazer para que a gente possa continuar passando conteúdo para vocês. Então, até lá. Tchau, tchau, Gil. Tchau.